Olá! Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso Cash Stuffing do mês de maio. Vamos lá? Bom, pessoal, obrigada por estar aqui no canal assistindo aos meus vídeos. Eu quero começar dizendo que o meu nome é Cacá e... Bom, pessoal, muito obrigada por estar aqui assistindo aos meus vídeos. Obrigada por você estar deixando seu like, o seu comentário, é muito importante para o canal. Meu nome é Karina, eu estou aqui planejando o meu futuro longe das dívidas, significa que eu tenho dívidas, né? E o método que eu escolhi para controlar meu dinheiro, para eu poder sair das dívidas, foi a técnica dos envelopes. E o que consiste a técnica dos envelopes? Significa que no começo de todo mês, ou no final, dependendo de quem recebe, né? Eu faço meu planejamento mensal, que foi acho que o penúltimo vídeo do canal. Vou tentar deixar aqui nos cards, tá? Perdoe pelas unhas. E eu disse pro meu dinheiro o que eu queria. Eu controlo meu dinheiro. E eu disse pro meu dinheiro para onde ele deve ir. Significa que eu separei em categorias, tá? E aqui estão representadas as notas, né? As minhas notas de dinheiro. Eu uso o sistema híbrido, que significa que eu uso tanto o dinheiro sem valor quanto o dinheiro verdadeiro, tá? Muitas pessoas não gostam desse sistema físico e tá tudo bem, tá? Muitas pessoas gostam de planilhas e tal. Só que eu aprendi que, ao longo do tempo, que quando a gente passa o cartão, a gente não sente a dor do gasto, né? É muito fácil. Tu vai passando, vai passando, vai passando, e aí estoura teu orçamento de uma forma muito mais fácil. Então, para trazer mais a realidade, eu uso as notas fictícias e algumas notas reais em algumas categorias. E isso fica mais... torna mais consciente o gasto de dinheiro. Então, nós separamos, no caso eu separo as categorias dentro desses que a gente chama assim de binders, que nada mais são do que carteiras de couro. Deixa eu mostrar para vocês. E o cash stuffing é o dia em que você pega o dinheiro que você recebeu e coloca nas categorias. Mas primeiro de tudo, essa foi uma breve explicação do que é a técnica dos envelopes e como eu faço a técnica dos envelopes. Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer e tá tudo bem, não existe certo nem errado. Existe o que funciona para ti e o que não funciona para ti. Eu gosto muito de testar algumas técnicas diferentes, nada vou misturando. Então vamos contar o nosso dinheiro. Primeiro eu vou contar o dinheiro fictício, tá? Que são notas que a gente compra que diz sem valor. Eu tinha um fornecedor na Shopee, ele não tá mais vendendo, até entrei em contato com ele. Acho que tem lugares que vendem no Mercado Livre, tá? Mas como eu não conheço o fornecedor, eu realmente não vou indicar. 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Então, nós temos 3.800 mais. O meu separador de notas, ele quebrou, porque eles são muito frágeis. E aí tá muito ruim de colocar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400. Mais 1.400. Mais 1.400. Então tá, ele fica meio que caindo, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850. Mais 850. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mais 140. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mais 70. E aí aqui eu tenho 10. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mais 14. Isso é que eu tenho
em dinheiro cenográfico, tá? Dinheiro fictício. Agora nós vamos somar o dinheiro verdadeiro. Certo, aqui está o dinheiro real, tá? Até eu vou mostrar para vocês, olha a diferença do dinheiro fictício e do dinheiro verdadeiro. Tá? Eles têm diferença de tamanho, tá? Só título de curiosidade para quem não conhece. Então aqui nós temos 100, mais 100, 2, 4, 6, 8, 10, mais 100, mais 10, 10, 20, 30, 40, mais 40, e aí deu 2, 4, 6, 8, 10, mais 10. Então fecharam 6.544, que é o que nós temos no nosso planejamento, tá? Vamos começar nosso cash stuff, então. Eu vou deixar aqui o dinheiro verdadeiro aqui no cantinho, para quando chegar essas categorias a gente trabalhar com elas. Vou tirar aqui isso aqui daqui. E vamos lá, gente. Moradia. Moradia, eu faço a aglutinação de algumas categorias, tá? Que é condomínio, água, luz. Eu deixo tudo junto, embora eu faça um controle separado depois dos valores das contas, porque eu preciso saber mais ou menos quanto que eu vou gastar. Então, são 200 de condomínio, eu coloquei 150 e 60 de luz e mais 120 de água. 120 de água. Então, moradia nós temos. Eu sempre faço isso depois que fica ruim para contar, né, gente? Ó, 200, 300, 400, 450, 70, 80, 480. Partimos daí, tá? Eu já sei quanto é que vai dar minha conta de luz, eu acho, que ela já veio para mim. Alguns boletos encerram antes, né? Gás, nós temos o valor do gás todo já preenchido e guardado, eu tenho R$130 aqui. Manutenção da casa, eu gostaria de colocar mais, mas esse mês, como vocês viram no planejamento, eu vou colocar apenas R$50, porque eu estou com alguns gastos, tá? Em manutenção. Diarista, nada. Eu preciso realmente conseguir aportar nisso. Combustível, eu coloco todo mês R$100 de gasolina aqui, para as voltas que a gente tem que dar de carro com meu marido, aos finais de semana, idas à igreja, passeios. Tá. Manutenção do carro, eu coloco sempre R$50. Eu não sei quanto vai custar a troca de óleo. Para quem não sabe, nós trocamos o carro recentemente. Então, não sei como é que vai ser esse valor. Tá? Seguro. Eu sou responsável pelo seguro e o valor do seguro é R$225. Não, minto. Esse mês vai ser 230. R$230. Tá, Uber. Deixa eu ver aqui. Eu coloco sempre R$50. Eu nunca consigo carregar esse Uber, mas eu sigo tentando, né, gente? Fora que essa categoria me ajuda se eu não carregar. Transporte. Transporte é a categoria onde eu tenho mais dificuldade, gente. Porque realmente eu gasto muito. 400, 600, 750. E isso aqui é de passagem de ônibus mesmo, gente. 200, 600, 750. Mas o que eu acho que falta falar, eu falei em alguns vídeos, mas às vezes o pessoal não acompanha, é que o meu trabalho subsidia parte do meu transporte. Mas o que ficou faltando falar é que o meu trabalho subsidia parte do meu transporte. Aqui tem aqueles R$20 que eu deixei, né? Transporte é uma categoria que agora vai ficar com uns troquinhos ali. Então, eu coloquei 750, mas tem mais 20, tá? Mesma coisa, imprevistos. Vamos lá. Mesada. Minha mesada, sim, é em dinheiro real e em dinheiro físico.
E nós vamos colocar 120, tá? Eu vou colocar assim, mas depois eu troco. Só para facilitar. Ah, eu lembrei agora, gente, viu? Eu tô sem roteiro, isso dá problema. Eu fiz uma alteração no meu planejamento, que eu vou mostrar para vocês agora. Sim, eu mal fiz planejamento e eu já pensei melhor. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu fui fazer esse Cash Breakdown, tá? Que eu tava vendo as denominações, nessa página tem minhas metas. E eu vi que eu tô quase estourando ali, quase atingindo a meta de R$1.000 ali na minha reserva. Eu tenho 912 hoje. Eu vou colocar mais 50 pelo planejamento. Então faltaria R$38 mais ou menos. Eu decidi que ao invés de eu colocar R$20 aqui na nuvem, eu vou passar esses R$20 para cá em reserva e vou colocar 70 hoje, tá? É só para vocês saberem que sim, o planejamento é uma coisa móvel que está sempre mudando. Embora eu tenha feito com vocês, eu já troquei o que eu tinha planejado, tá? Contanto que teve tudo certo no final, não tem problema. Porque eu tinha planejado, né, que eu ia fechar essa meta em junho, que eu ia esperar, mas falta tão pouco, né, gente? Então, eu decidi que eu vou tentar fechar essa meta esse mês. Aqui em Pets, eu vou colocar R$100, que é pro meu adestramento do meu pet. E aí, supermercados. Mercado é um problema, gente, porque eu tive que baixar 200, 400, 600. O valor que eu tinha, né, aspirado, que eu tinha gastado. Mês passado eu coloquei R$800, né? 600 é pouco, mas vamos ter que criar estratégias diferenciadas para o supermercado, tá? Fruteira é uma categoria que eu coloco. 1, 2, 4, 6, 7. Eu coloco em dinheiro físico mesmo, porque mês que passou, em abril, eu não usei dinheiro físico, tá? Eu usei tudo cenográfico. E eu senti uma falta tremenda de lidar com dinheiro. Para quem tá acostumado. Padaria não estou usando mais. Limpeza eu vou colocar R$50. Vamos ver. A princípio eu não estava precisando de nada, mas eu vi que eu vou precisar de shampoo e condicionador. Vou comprar o Cedar Baratex. Tá de bom tamanho. Celular. Celular, minha conta subiu. Ela tá R$55 agora. Ela era 49. Então, nós vamos colocar aqui R$55. Esses binders eu comprei. Alguns eu comprei na Shopping Internacional, outras eu comprei. Nuvem esse mês não vai ganhar, mas não é problemático porque essas duas assinaturas são R$80 cada, eu tô guardando R$20 por mês, então igual ia sobrar dinheiro, nós estamos bem, tá? Assinaturas. Assinaturas é um valor que eu diminuí, eu vou colocar R$60 só. Porque eu tenho a parte de estudos, né, que eu tenho inscrição para o meu concurso, então isso vai tomar uma verba considerável. Farmácia. Farmácia, nós vamos colocar R$200. Eu ainda tenho as minhas vitaminas para tomar. Nós estamos nos aproximando do inverno. E aqui, se não tomar, fico doente. Aí antibiótico e... enfim. Academia. Academia foi um outro valor que subiu. Porque eu contratei, além do serviço de coach, eu contratei uma Nutri também. Tá? Eu achei o valor bem razoável, assim, por R$39,49 eu tenho o coach, acho que é R$50. R$50 eu tenho o coach e a Nutri, então eu achei bom, tá? Pilates, salão nada, cosméticos nada, podólogo nada.
essa parte de cuidados pessoais, eu só consigo colocar quando eu realmente faço uma renda extra ou quando sobra no final do mês, né? Vocês notam que no começo do mês eu nunca boto. Aqui, 150 e 60, né? E eu vou colocar aqui o concurso também, tá? Porque eu só tenho essa categoria de educação, então vai a inscrição do concurso e um cursinho que eu quero fazer. Nessas horas começam a surgir cursinhos especializados na banca. Eu vou fazer curso para técnico. Comer fora. Eu vou colocar os meus R$100. Tá, viagens nada. Ateliê nada. Dízimo. O valor do meu dízimo, 610. 2, 4, 6. 610. Eu não conto aqui as passagens que eu ganho, tá? No meu dízimo. Presentes. Presentes, espera. 20. Não, não é presente, é aniversários. Aniversários, que no caso é o meu. E eu me lembro de vocês me falando dos R$9, tá? Muito lindo as mensagens do meu vídeo de fechamento. E sim, gente, eu vou colocar os R$9 no meu aniversário. Decidi colocar no meu aniversário. Então tá, vamos para os investimentos. Imprevistos vai ganhar 100. Eu guardo R$100 todo mês. E mês passado eu coloquei R$20 aqui, numa caixinha do Nubank, caso aconteça alguma coisa, né, imprevista. Independência financeira, nós vamos colocar 136, então 120 e 30, e 2, e 4, e 6. Mês passado a gente não conseguiu colocar nada, né, gente? Independência financeira. Esse mês nós estamos colocando. Somos gratos. Ainda não é o que eu queria colocar, mas tudo bem. Aqui nós vamos colocar R$70. Então, vamos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 70. Depois eu vou trocar isso aqui ali com aquele 100 de mesada para facilitar a vida. Então, eu vou colocar aqui. E com os 912, esse aqui eu faço questão de preencher. 915 tinha aqui. Então, 915 mais 70, nós ficamos com 985, tá? Falta R$15, que eu pretendo conseguir esse mês. Em qualquer sobra de semanal que tiver, a gente vai indo. Aqui, Mesadas Filhos é uma carteira de investimentos. Tem algumas ações que eu quero vender, mas porque eu quero transformar ela em uma carteira só de fundos imobiliários mesmo, para que gere a mesada. Save, Chaves e Arrouro não vai ter nada. Até aqui tá aberto, deixa eu fechar. Acho que dê problema, isso é uma coisa. Enxoval dos filhos. Eu vou colocar R$50, eu coloco R$50 todo mês. Eu tenho que até trocar essas notas de R$50, eu acho que eu vou fazer um cash condensing, tá? Quando começa a encher de nota e eu fico sem nota, eu começo a fazer um cash condensing. E vamos ao binder de dívidas. Meu binder amarelo é o binder das dívidas. Prestação do apartamento, 676. Vamos lá. 2, 4, 6. 50, 70, 2,
4, 6. 200, 400, 600, 50, 72, 4, 6. 676. Sogro. Isso aqui é a dívida que eu tenho com meu sogro. Eu guardo todo mês, 350. Nós queremos ver se a gente consegue dar 10 mil até o final do ano. Né? Estamos juntando para isso. Aquele trabalho do meu marido não deu certo, gente. A gente não conseguiu a vaga. Então, vamos ter que fazer outras rendas extras. FIES, 170. Ai, caiu tudo aqui, gente. 172. Esse é o valor mensal do meu FIES. Meu FIES é um FIES antigo, né? Antes de 2017. 2011, 2012, talvez. Não me lembro. 2015. Não me lembro. Dívidas futuras. Eu guardo R$120 todo mês para pagar o IPVA e IPTU do ano que vem. Eu tenho da casa do apartamento, né, gente? Então, é bastante coisa, tá? Amortização. Amortização eu vou guardar R$15, tá? Estou guardando mensalmente agora, se Deus quiser, esse valor. E eu não pintei, eu vou deixar para pintar no final do vídeo. E antecipação de parcelas do FIES, que é R$450. E sobraram 20 aqui. O que são esses 20, meu Deus? Vou descobrir. Fica na edição. Eu vou rever tudo que eu gravei. E aí eu boto aqui na edição em algum lugar o que foi que eu errei. E aí eu descubro de onde é que saiu esses R$20, tá? Obrigada por ter assistido até agora, até aqui. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!